Sejam todos bem-vindos. Amém. Como foi o seu dia hoje? Cansativo. Bom, tranquilo, cansativo. A novidade é, ou a boa notícia é, para alguns, né? Amanhã é feriado. Amém. É, né? Para alguns, né? Para alguns, né? Amanhã eu estou trabalhando. Mas, né? Sábado estaremos aqui. Então, irmãos, que bom que esse seu dia foi abençoado. Amém. Que bom que você está aqui conosco. Ontem também alguns aqui estavam conosco. E foi uma grande bênção a gente falar um pouquinho sobre as marcas, né? Que Jesus Cristo deixou. Que marca que Jesus Cristo tem deixado na sua vida? Hoje nós vamos falar de algumas marcas também, ok? É interessante, irmãos, que Jesus ele deseja que nós, como igreja, venhamos ser uma grande o quê? Família, não é isso? Uma família bem ajustada, né? E Deus também, além de desejar que a igreja seja uma grande família, Ele deseja também que a sua família vá bem, sabia disso? A pior coisa é uma família que não vai bem. A pior coisa, né, é quando a família está com problema, quando as coisas ali não estão em equilíbrio. Você já viveu algum tipo de problema dentro da sua família? E como? Você tem vivido algum problema dentro da sua família? Isso não é um problema para Jesus Cristo. O que Ele deseja é que você venha fazer um convite para Ele. E você sabe que quando Jesus Cristo Ele é convidado, Ele vem, entra no seu coração e faz uma grande transformação. Amém. O nosso grande problema é que, para viver uma vida com Jesus Cristo, nós devemos viver uma vida de renúncia. Renúncia é bom ou é ruim? O que vocês acham? Renunciar, muitas das vezes, as coisas que são nocivas, mas você gosta, é bom ou é ruim? É uma luta, é uma. Mas se é nocivo, e você não tem força para deixar, mas se você fez o convite, Ele irá te ajudar nessa caminhada. Porque caminhar com Jesus Cristo é algo maravilhoso. E não perca sábado, né? Nós vamos falar de uma caminhada. Vamos falar de duas caminhadas, né? Então Jesus Cristo, Ele deseja também nesta noite deixar marcas na sua família. Jesus se preocupa com a sua família. Amém. Ele deseja colocar tudo em ordem. Mas, irmão Alex, lá na minha casa está tudo em ordem. Amém. Deus seja louvado. Se está tudo em ordem, então eu e você está colocando em prática as orientações dele. Ou você pode dizer, irmão Alex, lá em casa está complicado, está difícil, as coisas não estão se ajustando. Confia no Senhor. Continua orando, buscando o Senhor, faça a sua parte, que Deus Ele não esqueceu. Eu sempre digo o seguinte: Deus Ele não pega as suas orações e coloca no arquivo, e de repente Ele lembra da sua oração e faz ali um trabalho na sua vida. Não, isso não acontece, isso não é assim, tá bom? Alguém aqui está com pedidos ainda, deseja colocar na caixinha? Estou pedindo, estou falando assim, porque de repente você não conseguiu colocar, o Marcelo aí até você. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre milagres. Quando Jesus Cristo Ele entra na sua vida, milagres acontecem ou não? Sim. Mas hoje, irmãos, parece que o povo não se interessa mais por milagres. Obrigado, meu irmão. Não está parecendo isso? Deus ele continua fazendo milagres, sim ou não? Sim. E por que os milagres não acontecem? O problema não está com ele. Vou repetir.
Deus, ele continua fazendo milagres, sim ou não? Sim. E por que os milagres não estão acontecendo? O problema está com Jesus Cristo? Não. Não. Será que nós não estamos persistindo? Será que nós estamos com pouca fé? Então hoje nós vamos ver todo relato que fala de milagres dentro da família. Você pode passar com sua família por vários problemas, não é? Mas tem alguns problemas muito chatos, né? Um exemplo, um problema voltado às finanças. Quando você está com um problema financeiro, é horrível, não é? Dá dor de cabeça ou não dá? Dá dor de cabeça. Uma vez eu estava no ônibus e eu ouvi assim o trocador dizendo para o motorista: eu estou muito feliz, eu vou noivar, eu vou casar, aliás. Como é que a gente sabe que a esposa ama mesmo? O senhor é casado, o senhor deve ter experiência. Como é que você sabe que a sua esposa te ama? Como é que eu posso saber que minha esposa me ama mesmo? E eu ali só ouvindo aquela conversa. E o motorista falou assim: é simples, você pode ficar desempregado. Fica desempregado e você vai ver se ela te ama ou não. Falei, misericórdia. Duro isso, né? Simples assim. Deixa as finanças começar a quebrar e vamos ver se ela vai andar com você. Se ela andar com você, você está bem. Se ela não andar com você, começar a reclamar, dizendo que eu não casei para isso, aí tu está perdido nesse sentido. Mas quando as finanças realmente elas quebram, há um problema muito sério. Mas existe situações piores do que a questão financeira dentro do lar. Nós vamos ver duas situações. E vamos ver nessa noite de que forma Jesus Cristo ele fez o milagre. De que forma Jesus Cristo marcou essas duas famílias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. A nossa fé está muito pequena. Ele não mudou. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Então, para que os milagres possam acontecer, você tem que persistir. Você quer um milagre? Você entrou aqui hoje buscando um milagre? Você veio aqui hoje desejando um milagre? Ah, irmão Alex, eu vim aqui hoje buscar um milagre. Um milagre para minha família, um milagre para minha vida. Eu preciso de um milagre. Então, nós vamos ver, neste momento, a obra poderosa desse que pode todas as coisas. Amém. Abra a Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8. Vamos lá? A partir do versículo 40. O pedido de Jairo. Para você entender quem era Jairo. Jairo era um líder. Jairo ele era um homem que tinha posses. Era um homem bem sucedido financeiramente, profissionalmente também. Jairo, ele morava numa bela de uma casa, numa boa rua. Jairo aparentemente ele não tinha problema. Às vezes você olha para uma rua, para uma casa, e olha aquela casa que está ali, e imagina aquelas pessoas que moram naquela casa tão bonita, são muito felizes, sim ou não? Sim. Mas às vezes não são. Jairo, ele não estava com problema nenhum, até que algo acontece em sua família. Ele tinha uma filha de 12 anos de idade, e a sua filha ficou doente. Quem tem filho aqui sabe que quando o filho fica doente, a preocupação é grande, sim ou não? E quando você vê que um problema aumentou, o que você faz com o seu filho? Você corre para onde? Hospital. Hospital. Você vai correr para o hospital.
E ali você entende que os profissionais que estão ali vão atender você, vão atender o seu filho e vão dar toda a atenção. Hoje nós temos hospitais. Não é aqui, o hospital público não é aquilo, né? Mas temos hospitais. E naquela época? Tinha hospital? Mesmo tendo condições financeiras, se alguém aí da família ficasse doente e ia levar para algum lugar, não, iria chamar um médico. Que hoje muitas pessoas, né, conhecem mais medicina do que aqueles médicos na época de Jesus Cristo. E Jairo, ele viu a sua filha piorar a cada momento, e a sua filha estava piorando a cada momento. E nós vamos ver aqui o relato. Jesus, ele regressa de uma missão, libertou dos grilhões alguém que se encontrava preso pelas forças do mal. E agora ele, ao regressar para a sua cidade, a multidão recebeu com quem? Alegria. Com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E o que Jairo ele fez? Se prostrou. Jairo estava desesperado. Jairo se prostra aos pés de Jesus. Ele suplicou que chegasse até a sua casa. Jairo, ele não era uma pessoa que tinha Jesus Cristo como seu Senhor ou Salvador. Jairo ouviu falar desse rabi itinerante. Ele ouviu falar que esse homem curava, que esse homem libertava, expulsava os demônios. Como chefe da sinagoga, muitos daqueles líderes tinham muito preconceito com Jesus Cristo, porque a fama de Jesus estava o quê? Crescendo. E já ele fez de tudo o que estava ao seu alcance para salvar a sua filha. Muitas das vezes nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que algumas coisas possam mudar. Irmãos, existem situações que você não vai conseguir. Por mais que você seja um bom profissional, por mais que você seja um bom pai de família, uma boa esposa, existem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir. E você vê aquilo que não anda, a coisa não sai do lugar, mas você continua insistindo. Irmãos, existe alguém, mesmo se você não conhece ainda ele direito, existe alguém que pode mudar o rumo da sua vida. Amém. Quem é esse que pode mudar o rumo da sua vida? Jesus. Não existe outro. Aleluia. Não existe outro. Aleluia. Amém. Não existe. Foi o único que te comprou com sangue. O salário do pecado era a morte, e ele morreu no seu lugar. Quem deveria estar ali morrendo era quem? Nós. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, luta, insista com quem? Com Jesus, clame Jesus Cristo. E aqui Jairo, ele não tinha mais esperança na medicina, nos remédios, nada, mas ele ouviu falar de Jesus Cristo, e ele foi prontamente para a praia esperar também Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo coloca os pés na areia, quem aparece correndo? Jairo. Passando por um montão de gente naquele momento e se lança aos pés de Jesus. Amém. Jairo. E aqui diz que era chefe da sinagoga e prostrando aos pés de Jesus, ele suplicou que chegasse até a sua casa. Ele queria que Jesus fosse a sua casa. Ele queria que Jesus fosse a sua casa. Jesus está sendo convidado para estar na sua casa? Sim ou não? Sim. Ele já entrou na sua casa? Sim ou não? Sim. Se ele entrou, tem que ter o quê? Mudança. Aleluia. Não adianta você dizer que ele está lá dentro e as coisas estão de cabeça para baixo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele coloca tudo em ordem. E aqui nós continuamos. Pois tinha uma filha única, uns de 12
de 12 anos que estava o quê? Enferma, estava à morte, estava com uma real situação muito complicada, irmãos. Enquanto ele ia, as multidões o quê? Apertava. Pensa num homem desesperado, querendo levar Jesus Cristo, porque era a única esperança para a sua casa, porque a sua filha estava piorando a cada momento. Mas já estava com um problema na sua cabeça, ele tinha um problema. Qual era o problema? A multidão. A multidão também queria o quê? Está com Jesus. Está com Jesus. A multidão queria também milagre. Mas já ele ficou muito preocupado, porque a multidão apertava. Você já andou em meio à multidão, irmãos? Você consegue agarrar em meio à multidão? Não consegue. E Deus estava trabalhando, o Senhor Jesus Cristo estava trabalhando em uma parte de Jairo. Qual era a parte de Jesus que estava trabalhando em Jairo? Quem sabe? Paciência. Você é paciente para esperar? Ou você quer tudo de uma hora para outra? Tem que ser chato. Fez uma oração hoje e aquela que é 2 semanas que aconteça. Não é assim. Você fez a oração, Jesus ouviu, mas ele vai ler o quê? O seu coração. Então ele vai começar a trabalhar com você. Jesus sabia ou não sabia que Jairo estaria ali esperando ele na praia? Sim. Sabia. Mas Jesus Cristo também estava com uma multidão e também desejava o quê? Milagre. Nós vamos ver isso. E aqui fala de certa mulher, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas tinha uma mulher também que estava enferma, que também queria o quê? Ela não correu em frente à praia, não se lançou aos pés de Jesus Cristo, não, ela estava com vergonha, mas ela estava o quê? Ali. E aqui fala, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ela gastou todo o seu dinheiro para ficar curada. E ela soube também de quem? De Jesus. De Jesus Cristo. E ela foi ao encontro de Jesus Cristo. Pensa numa mulher fragilizada, fraca, doente. Como que ela vai enfrentar ali uma multidão? Então ela teve a seguinte ideia. E Jairo querendo que Jesus Cristo andasse rápido, a multidão apertando e aquela mulher também ali no meio. Qual foi a ideia que ela teve? Tem que ter fé, meus irmãos. Ela começou a se rastejar para tocar em Jesus Cristo. Irmão Alex, fé. O que você deseja que Deus te faça? O que é impossível para Ele? Mas tem que ter fé. Tem que ter ou não tem? Tem fé para isso? Tem fé. Você acredita mesmo no que você está pedindo pode acontecer? Você crê nisso? Essa mulher acreditou. E ela começou, enquanto a multidão apertava, ela ia por baixo, fraca e fragilizada. Mas ela colocou na sua mente, através do Espírito Santo, irmãos. Vai lá, você consegue. Fique imaginando, anda no meio da multidão, que é complicado, não é andar? Agora imagina você se arrastar debaixo de uma multidão. E Jesus estava ali vendo tudo, irmãos. Vamos lá. Veio por trás dele e tocou na orla da veste. E logo estampou o quê? O sangue. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negaram, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E disse, quem me tocou? Todo mundo estava tocando Jesus, mas esse toque foi diferente. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o quê? Virtude, poder. Jesus sabia ou não sabia quem tocou ele? Sabia. Só que a mulher estava com vergonha, porque era considerada como se fosse uma leprosa, não era para estar ali. A sociedade também machucava demais pessoas
com certo tipo de enfermidade. E ela estava ali quietinha. Contudo, Jesus, versículo 46, insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Ali ela testemunhou de um milagre poderoso, porque ali houve um testemunho. E quando Jesus Cristo ele opera um milagre na sua vida, quando Jesus Cristo ele atende as suas orações, você tem que o quê? Você tem que contar o milagre, você não pode guardar para você. E ali fala claramente que a mulher contou e declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé se salvou, vai em paz. Ela levanta agora e vai em paz. E Jairo, irmãos? Aonde estava Jairo nesse momento? Jairo se encontrava o quê? Desesperado. Falava ele ainda, Jesus falava ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Imagina isso, irmãos. Tudo isso, não é? A sua filha já morreu. Não adiantou muita coisa você correr até Jesus. Se você fosse mais rápido, talvez aconteceria alguma coisa. Não é assim. Jesus, ele sabe do que você necessita antes mesmo de você pedir. Ele sabe ou não sabe? Mas ele quer que você persista. Ele quer que você tenha fé. Ele quer que você insista. E se você é impaciente, você não tem fé, ele vai trabalhar nisso. Você tem que confiar nele. Jesus Cristo não estava com pressa, porque Jesus Cristo, ele pode todas as coisas. E aqui, naquele momento, já ele tomou um banho de água fria. Eu fico imaginando esse momento, quando ele recebe essa notícia: a sua filha já está morta. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Diferente da mulher de fluxo de sangue, ela não é. Aquela mulher acreditou, e mesmo diante de uma multidão que pisava em suas mãos, que empurrava ela no chão, ela insistiu e recebeu o milagre. Mas Jairo agora, irmãos, ele desiste. Eu fico imaginando Jairo recebendo notícia e agora virando as costas e indo embora, e dizendo: opa, você está indo aonde? Mestre, me perdoa. Chorando, a minha filha acabou de morrer. Vamos ver o que Jesus falou? Versículo 51. Não tema, crê somente, e ela será o quê? Salva. Pelo chegar a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas o que? Dorme. Ela morreu ou não morreu? Morreu. Mas Jesus Cristo, ele fala que a morte é o que? É um sono. As pessoas, quando morrem, não sai nada dentro dela e fica vagando por aí, a não ser que você não crê na Bíblia. Aí tudo bem, você pode crer em qualquer outra coisa, mas eu creio na palavra do Senhor. Amém. Então eu vou falar aquilo que está escrito aqui. E ele falou: ela não está morta, ela dorme, é o sono da morte. E ele foi ali fazer o quê? Ressuscitar. Era mais difícil Jesus Cristo curar ela que se encontrava enferma, ou era mais difícil ele curar ela porque já tinha morrido? O que era mais difícil? Hein, igreja? O que era mais difícil? Ressuscitar. Nada. É verdade. Nada. Amém. Ele pode todas as coisas. Amém. Sim ou não? Então bota isso na sua mente. Ele pode todas as coisas.
Vamos lá no relato. Agora já ele seria marcado por Jesus Cristo. E todos choravam, né? E quando eles ouviram que Jesus Cristo, eles disse que não estava morto, o que fizeram? Riam dele. E riam dele, porque sabiam que ela estava morta. Irmãos, tem sentido isso? Se todo mundo está chorando, alguém fala que a pessoa está morta, no mínimo a gente vai falar assim: que é isso? Eu não estou entendendo, porque a dor da morte está no nosso coração, não está ou não está? Você vai ficar rindo, mas por que essas pessoas riam? Deboche. Estavam debochando. E algumas pessoas naquela época, elas eram pagas para chorar, Prantear, né? prantear a dor. Tinha isso. E tem isso em alguns países aí, que a pessoa planteia, chora, ela é paga para isso. E para as pessoas pararam de chorar e começaram a debochar, começaram a rir. Voltou, e aqui fala: entretanto, Jesus não se importou com os deboches, com as risadas. Ele foi cumprir a missão na vida de Jairo. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, ele entrou no quarto com Jairo, a sua esposa, com João, Tiago e Pedro. Abaixou, segurou a mão daquela menina e disse em alta voz: menina, levanta-te. O que volta para ela? O fôlego da vida. Amém. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Mas, irmão Alex, nós lemos ontem que ele fala, antes de subir aos céus, já ressuscitado, que todo o poder foi dado a ele. Mas aqui Jesus Cristo não tinha ainda ressuscitado. Como é que ele tem poder sobre a morte? Porque a vitória na cruz era certa, irmãos. A missão que Jesus veio fazer aqui era certa, ele estava focado. Por isso ele tinha poder sobre a morte. Ele ia morrer pelos nossos pecados. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre as maiores frustrações sobre a sua vida. Os maiores problemas que você tem, ele tem poder. Amém. Não é para consertar, é para trazer um milagre. E naquele momento, seus pais ficaram como? Ficaram como, igreja? Maravilhados. Mas foram marcados ou não foram marcados? Seus pais ficaram maravilhados, mas ele advertiu-lhes que a ninguém contasse o que havia Aconteceu. Era difícil, né? Segurar uma emoção tão grande. Mas Jesus Cristo operou do lado. O mundo hoje está cético. Ninguém está acreditando mais em nada. Semana Santa antigamente era visto de uma forma diferente. Hoje em dia as pessoas não estão nem aí. Vai passar a semana que vem. Algumas pessoas até que respeitam a Semana Santa e continuam vivendo a sua vida. O mundo está caminhando para os momentos finais. Aqui, Jairo e a sua família foram marcados. Foi impactado pela ressurreição de sua filha. Não conta aquele registro da Bíblia que ela adoeceu de novo e ele teve que ressuscitar. Porque o milagre que Jesus Cristo opera é completo. Irmão Alex, eu já ouvi isso várias vezes. Tudo que você está falando, para mim, talvez não é novidade. Amém por isso. Amém. Se não é novidade, não falta a prática, continue na caminhada. Mas se não é novidade, mas a prática não existe, aí há um problema. E nós vamos ver um problema aqui, agora de uma guerra, de um conflito. Vamos fechar aqui com essa guerra, com esse conflito. Porque nós estamos vivendo um mundo de guerra, e a guerra é real. Mas, irmão Alex, não é a semana do Calvário? É a semana do Calvário. E você acha que na semana do Calvário não podemos falar de uma guerra, de um grande conflito? Você acha que Jesus Cristo enfrentou um grande conflito? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17.
Jesus sempre fazendo milagre, né? E um dentre a multidão respondeu. Aqui uma pessoa traz diante da multidão alguém para que Jesus Cristo operasse o milagre. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito que mudo. Vamos continuar. E este, onde quer que o apanha, lança por terra, e a ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelisse a eles, expelissem, e eles não puderam. O que está acontecendo aqui? Um pai desesperado, filho possesso, endemoniado. Imagina uma pessoa endemoniada, possessa, aonde quando os espíritos se apossam daquela pessoa, se joga no chão, se joga no fogo, se joga na água, quer matar aquele jovem. Pensa num pai desesperado, porque sabia que daquele jeito o seu filho não ia durar muito tempo, mas ele ouviu falar de quem? Jesus. Se você está passando por muitas dificuldades e você já ouviu falar de Jesus Cristo, só vai até Ele. Ninguém pode fazer mais nada. Eu não conheço aqui. Biblicamente, como eu falei, eu leio a Bíblia. E naquele momento, aquele pai fala: levei até os seus discípulos. E eles não conseguiram. Como assim? Como que alguém anda com o Senhor 3 anos e ouvindo a palavra, tendo ali Jesus do lado, mas eles não conseguem poder para expulsar ali um jovem possesso? Como isso? Simples. É simples. Quando o coração fica altivo, quando se acha que pode alguma coisa, quando começa a entender que é a pessoa especial, que é diferente das outras. Os discípulos, antes dessa real situação, eles estavam discutindo quem seria o maior, quem seria o líder do ministério de Jesus. E ali eles estavam em divisões, eles estavam em dissensões. E quando uma pessoa está vivendo dentro da igreja, fora da igreja, dentro da sua casa, com divisões e dissensões, o Espírito Santo não pode usar essa pessoa. Eles até tentaram expulsar aquele demônio, mas eles não conseguiram. É impossível. No palco do grande conflito, irmãos, se a gente não tiver vivendo uma vida de humildade, a gente não consegue vencer. José Martins, né? Quanto mais próximo de Jesus Cristo, você se torna mais humilde. Se você conhece alguém cristão, ou qualquer outra pessoa que se diz cristão, que não é humilde, não tem Jesus Cristo. Quanto mais próximo de Jesus, mais humilde. E quanto mais distante, mais soberbo e arrogante. E aqui estavam vendo isso. Vamos ver o relato. E a este, onde quer, olha isso aí. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito que imediatamente o agitou o quê? Com violência. Ali naquele momento o jovem ficou possesso. E caindo ele por terra, revolvia-se e espumava. Jesus estava olhando aquilo tudo, irmãos. Aquele jovem possesso, no chão, gritando, rolando para cá, rolando para lá. E Jesus estava ouvindo aquilo tudo. E Jesus ele faz uma pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? E a resposta do pai é: desde a infância. E respondeu:
E muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas esse é o grande problema nosso. A falta de fé. Mas ele fala algo para gente. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Se tu podes alguma coisa. Jesus podia ou não podia? Irmãos, Jesus ele pode todas as coisas. O grande problema é a nossa falta de fé. Isso é claro. Aqui Jesus Cristo repreendeu os discípulos dizendo: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês orientando? Coloque em prática as minhas orientações. E aqui o pai fala: olha, o senhor pode. E Jesus lhe dá uma resposta. Ao que ele respondeu, Jesus: se podes. Jesus ele pode tudo. Mas ele quer que você tenha o quê? Fé nele. Tudo é possível. O quê? Crer. Irmão, o que é tudo? O que é tudo? Tudo. Jesus foi bem claro. Tudo é possível aos olhos daquele que crê. Se você crê, como o Marcelo falou aqui na oração, eu não sei quantos prestarem atenção. Se o pedido que você colocou aqui é para exaltar o nome dele, não teu. Se o pedido que você colocou aqui é para que Deus possa testemunhar na sua vida e você contar um milagre, é possível. Tudo é possível. Agora, se o pedido que você coloca é para te exaltar, aí não. Mas se você colocou um pedido que é para exaltar o nome do Senhor, irmão Alex, eu coloquei um pedido que é para exaltar o nome do Senhor, então você tem que crer e insistir até receber. E recebe ou não recebe? Sim. Recebe. Só não vai receber se não quiser. E recebe. E Jesus Cristo, ele fala: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta De fé. Falta de fé. Amém. Falta de fé. Continue insistindo no pedido que você fez. Continue orando, clamando ao Senhor. Irmão Alex, você precisa de uma cura física. É para honrar o nome dele, creia. Irmão Alex, estou precisando de portas abertas. Minha finança está quebrada. Peça aí, creia nisso. Se é para botar o nome dele, ele vai abrir portas. Irmão Alex, estou com problema psicológico, espiritual. Creia nisso. Peça com fé. Lute com o Senhor. Em quê? Oração. Em oração. Você já lutou com Deus em oração? É bom ou não é? É desgastante. É uma luta que você sai dali fraco. Eu tive umas experiências assim, mas você vê Deus respondendo. Você recebe a Deus. Alex, Oi? viu uma noite que a sua esposa, mesmo doente, né? Ela lutou com Deus em vigília pela sua vida, né? Ah, foi. E o milagre veio. Veio? Veio. Vou contar um dia desse no meu testemunho. O milagre veio naquele mesmo dia. E não é um milagre simples, não. Foi um milagre que eu não imaginava. Amém. E aí, vou deixar para outro momento, tá bom? Então vamos lá. Vendo Jesus, essa aqui, e ele clamou com lágrimas ali, vendo Jesus que a multidão corria, o menino estava possesso, estava assustando as pessoas, repreendeu o quê? O espírito dizendo: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torna no quê? A ele. Amém. Porque agora quem iria fazer morada era quem? Jesus. Era Jesus Cristo. E ele clamando, agitando, muitos saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Olha que problema nosso. Mas não tinha morrido. Jesus Cristo estava ali. Mas Jesus tomando pela mão e ergueu, pela mão ergueu e ele levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular:
Por que não podemos nós expulsá-lo? Olha o que Jesus falou. Vê se aqui não há guerra. Respondeu-lhes: estas castas, estas legiões, esses malditos anjos caídos, não podem sair, senão por meio de jejum e oração. O que o inimigo puder fazer para te atrapalhar, ele vai. Existe castas, irmãos, na hierarquia do inferno, uma mais poderosa do que a outra. São 3 categorias, se você não sabe. A primeira categoria quer te enganar, dizendo que quando você morre, você tem um espírito. Quando você morre, você não morre. A primeira categoria, ela engana as pessoas, ludiria as pessoas e faz muitas pessoas acreditarem em coisas que realmente não servem para nada. Então você tem que tomar muito cuidado. A primeira categoria faz você entender que Jesus Cristo não é só a pessoa que pode te salvar. Existem mais outras coisas que podem te salvar. Mentira. Jesus Cristo é o único que pode te salvar. Amém. Então essa primeira categoria é conhecida no reino do inferno como espíritos amigos, mas de amigos eles não são de ninguém. A segunda categoria desses malditos são conhecidos como guerreiros. Eles estão dentro daquelas famílias que estão se matando em guerras, procurando destruir lares, jogando jovens para bebedeira, para bagunça, para droga, e homens e mulheres, colocando aquelas pessoas na rua e vivem de uma forma miserável. São esses. E tem a última categoria. Em outro momento eu posso falar um pouco sobre essa categoria, que não foi solto ainda. É conhecido como os opressores. Eles vão ser soltos quando o Senhor dá a ordem para soltar os 4 juntos. E se você não tiver em Cristo Jesus, você não vai suportar. Por isso que Daniel fala, é um tempo de angústia para qual nunca dele que houve nação. Eles não podem fazer. Existe um livro da nossa igreja que fala muito bem sobre isso. Os opressores. E aqui Jesus está falando. Existe castas. Isso não é brincadeira. De demônios. Que não será tão simples. Só irá sair por meio de jejum e oração. Muito jejum e oração. Lembre aí, qual foi o último dia que você jejuou em prol de uma guerra, de uma luta? Irmão Alex, eu tenho jejuado bastante, então continue, porque você está entendendo então o palco da guerra te dará força e poder para que você possa vencer. Né? Eles são completamente estrategistas. Para essa última classe não existe estratégia. Para essa última classe vocês têm que estar em Cristo, porque quem não estiver em Cristo Jesus, 1000 vão cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Se você estiver em Cristo Jesus, você não será o quê? Atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o quê? Os castigos de Jesus. Hoje, quando eu saio daqui, eu não saio esquecendo do que eu preguei. Eu saio vivendo o que eu preguei. Amém. Porque essa pregação, primeiramente, é para mim. Eu vivo alerta. Pode ser loucura da minha cabeça, mas eu acredito que não, porque eu já vi muita coisa no campo espiritual. E eles são estrategistas. Fazer você mudar de opinião ou fazer você esquecer rápido a mensagem é o que eles mais sabem fazer. Mas eu não saio daqui com a mensagem apagada. E espero, e peço a Deus que você também não saia. Aqui, essa família, ela foi impactada, foi marcada por Cristo Jesus. Ali, a legião saiu correndo, porque não tem como, irmãos. O bem e o mal não ocupam o mesmo espaço. Porque aonde está o bem, que é Cristo Jesus, o mal sai em retirada. Não tem como. Que você também, nesta noite, possa convidar Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu não estou falando de outro.
Eu estou falando que você possa convidar Jesus Cristo. Não existe outro que pode trazer algo para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe e te ajude nessa caminhada. Que o Senhor Jesus também possa marcar a sua vida. Você falou que ia falar do Cazuza hoje? Ah, sim. Irmão, já é 8h17. Vocês querem que eu termine ou vou de casa do Cazuza? Não, queremos. 5 5 minutinhos. minutinhos, pode ser? Sim. Irmãos, a gente vai terminar com uma oração, tá bom? Somente uma oração para não ficar muito longo. Vou contar aqui um testemunho que eu falei que ia contar, ok? Esse testemunho, ele está na biografia do Cazuza. E é um testemunho que até o Rodrigo Silva ele conta isso no podcast. E eu achei bem interessante isso. Que certo pastor, não da nossa igreja, ele foi incomodado pelo Espírito Santo a ir a um hospital, atravessar uma cidade e ir a um hospital. O Espírito Santo falou no coração dele que o hospital era Y, ele tinha que ir lá, mas ele falou que não queria ir para esse hospital. Ele, na verdade, ele não queria sair da cidade dele, mas como pastor, o Espírito Santo continuou a insistir. Ele sabe que como pastor tem que fazer o quê? Obedecer. Então ele partiu e chegou ali naquele hospital. Só que ele não sabia quem era a pessoa e nem o andar daquela pessoa, aonde aquela pessoa se encontrava. E naquele momento ele chegou no hospital, porque o Espírito Santo não sai revelando tudo ao mesmo tempo. Ele chega ali na recepção, era um hospital particular. Ele falou: vim visitar uma pessoa que se encontra doente. Quem é a pessoa? Ele falou: não sei, eu sou pastor, não sei, eu vim visitar a pessoa, mas aonde, que andar ela está? Ao Espírito Santo: tal andar ela se encontra lá. Moço, eu não posso deixar você subir, eu não tenho autoridade para isso. E o Espírito Santo no coração dele mostra a credencial: você é pastor, você pode? Ele mostrou a credencial e subiu. E chegou lá no andar, o Espírito Santo falou com ele. E quando ele saiu no andar, estava cheio de segurança no andar. E naquele momento, o segurança veio abordar ele. Ele falou: o que o senhor quer aqui? Ele falou: eu sou pastor, eu vim visitar uma pessoa aqui. Quem é a pessoa que você veio visitar? Não sei. Eu só sei que vim por ordem do Espírito Santo. E ele pediu para que eu viesse aqui, me falou que era esse andar. Eu preciso orar para essa pessoa que está lá dentro. E naquele momento, irmãos, o segurança entrou, falou com a pessoa que estava enferma e saiu. E falou assim: a pessoa autorizou. E naquele momento que ele entrou, ele viu um artista, um cantor. Quem era? Cazuza. Aí você pode estar falando: como é que pode isso? O homem fumava maconha, jogava para fora e falava: vai, Jesus, é para você. Deus, ele sonda os nossos corações, irmãos, até no leito de morte. Sabia disso? Existem algumas pessoas que aceitam Jesus Cristo para morrer. E naquele momento ele se aproximou, ele já estava muito fragilizado pela doença que ele estava, que era AIDS. E ele falou: eu posso fazer uma oração? E ele fez assim. Mas antes eu queria falar para você que eu vim aqui porque o Espírito Santo me trouxe. Você aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? E ali ele fez uma oração. E depois da oração, caso do mundo durou muitos dias, ele veio a falecer. No céu, teremos o quê? Surpresas. Aleluia. O outro também, que não dá tempo de contar, foi Renato Russo. Morreu em Cristo também. Amém. E existem pessoas que no leito de morte aceitam Jesus para morrer. Que não venha a ser o seu caso, nem o meu. Nós temos que aceitar Jesus Cristo para viver e levar as boas novas de salvação para as pessoas. Vamos ficar em pé e vamos orar? Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Por enviar o seu Filho amado Jesus Cristo, Verdade. que ao passar por essa terra, colocar os seus pés nesse planeta empoeirado, ele colocou marcas
nas famílias, Senhor, libertando os cativos das prisões, seja enfermidade, seja espíritos imundos. O Senhor Jesus curou e libertou essas pessoas. Amém. E rogamos aqui que o Senhor também nos cure, nos liberte, nos salve nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E muitas das vezes, Pai, nós precisamos ser salvos de nós mesmos, Senhor. Nos ajude nessa caminhada. Por favor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos. E nos leva agora para a nossa casa, Senhor, na companhia dos seus santos anjos. E nos traga aqui no sábado para ouvirmos mais uma mensagem sobre o quanto o Senhor Jesus marcou a vida, a nossa vida, a vida daquelas pessoas que tiveram encontro com Ele. Por todas essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Temos uma confraternização hoje lá atrás. Fique à vontade, tá bom? Se quiser ir embora, é com você. É isso aí, gente. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve